Oi, boa noite, turma. Bom, esse vídeo é para que vocês possam entender o que significa o uso do fichamento para as fontes de referências bibliográficas que facilitam o desenvolvimento do TCC, tá? E a nossa atividade vai ser baseado nesse conteúdo que a gente vai falar e também lá no Moodle tem o material e na atividade eu vou deixar o descritivo. Vamos lá. Fichamento. Então, o que é o fichamento? Nada mais do que uma forma, uma metodologia de organização do seu material de pesquisa. Então, quando nós vamos fazer o TCC, nós comentamos que eu preciso de ter uma base de referencial teórico e técnico. E isso vem através de fontes de pesquisa confiáveis, ok? E nós comentamos sobre citação citação direta longa, citação direta curta, citação indireta e citação da citação. As citações, elas vêm justamente do material que é base de referencial teórico, ou seja, da sua pesquisa bibliográfica. E o fichamento, ele nada mais é do que organizar esses registros, tá? Existem vários modelos, mas a base é a mesma. Nós vamos apresentar daqui a pouco um modelo para vocês. Por que eu vou fazer esse fichamento das fontes? Tá? Primeiro, realmente a organização, que evita sobrecarga informacional. Ou seja, eu li, pesquisei o conteúdo, achei um artigo, uma página, um material que fala sobre o assunto que eu preciso desenvolver um capítulo ou um item do meu trabalho e eu li. Ao ler, eu separei as partes que poderiam ser citação, as partes que eu considero interessante. E aí, então, eu não tenho que ficar novamente indo até aquela fonte para a hora de desenvolver. Eu já tenho isso separado. Eu vou desenvolvendo o pensamento crítico e analítico, vou analisando aquele material e separando já. Isso ajuda a fundamentar os TCCs, o trabalho acadêmico, com rigor metodológico, ou seja, eu tenho organização e tenho embasamento técnico-teórico. Além disso, ele vai otimizar o tempo, tanto de pesquisa quanto de escrita. Tá? Existem tipos de fichamento. O que a gente vai utilizar vai ser o fichamento de citações, que é o primeiro, que ele simplesmente copia e cola o material. Só que a partir disso você pode gerar uma citação indireta, tá? Não somente citação direta. O segundo tipo de fichamento é o resumo, quando eu pego obras, leio e faço o resumo das partes importantes para utilizar como citação direta de fato. E, por último, é o fichamento analítico crítico, onde eu comento as fontes. Esse tipo de coisa já não é utilizado no nosso tipo de trabalho. A estrutura de um fichamento, ela vem no cabeçalho, onde eu vou colocar direto as referências bibliográficas para já estar pronto, se caso eu usar aquelas citações. E, posteriormente, a citação de fato. O corpo, que eu posso colocar as citações, ou um resumo, ou uma análise, ou um comentário. E o rodapé com outras informações, caso seja necessário. O processo de fichamento, antes de mais nada, é fazer realmente uma pesquisa séria, onde eu vou ler o material, não simplesmente ler o título do artigo e a primeira linha e guardar o link. Não, eu vou realmente ler, separar os itens e montar esse fichamento. Tá? Então, é a leitura ativa e análise. O registro, feito pelas anotações, conforme as regras da BNT, bonitinho, para facilitar o uso depois. E a revisão e validação. Isso corresponde, tá, ao momento em que você vai escrever. Você pega os seus fichamentos, faz uma releitura disso tudo, para daí relembrar tudo que você já pesquisou e começar a escrever. E aí, conforme você vai escrevendo, você vai coletando as citações diretas ou indiretas e acrescentando essa base teórica no seu trabalho acadêmico. O fichamento,
ajuda a construir um artigo. Então, ele organiza a escrita. Eu vou mostrar já para vocês como ele faz. Eu vou fazer um exemplo bem simples, mas, na realidade, ele ajuda na hora da escrita. Ele é não só uma organização, mas um facilitador, tá? Evitar as armadilhas do plágio. O fichamento, né, é uma forma de você também provar toda a tua pesquisa e mostrar o seu material de embasamento teórico e técnico. Algumas dicas eficientes é sempre buscar a palavra-chave daquilo que você está pesquisando e organizar os arquivos pelo tema, tá? E um erro comum é a transcrição em excesso. Cuidado para não utilizar excessivamente as citações, principalmente de fonte repetida, tá? Ele vai ser um aliado para o seu trabalho. E aí nós vamos mostrar aqui um exemplo de técnica de fichamento. Esse é o que nós vamos utilizar para o exercício. É obrigatório usar isso aqui? Não, eu posso usar algo mais simples, não precisa estar em formato de tabela, pode ter menos itens, mas importante os pontos de fato. Então, esse modelo, ele coloca já de cima qual é o tipo de material que você está utilizando. Se é um artigo, uma revista, um livro, uma monografia. Em seguida, eu tenho qual é o tema. Esse aqui, eu vou colocar aqui para vocês que o assunto ou tema desse fichamento é algo importante, porque, por exemplo, eu estou pesquisando, que é o exemplo que a gente vai dar, sobre RFID. Então, esse documento com todas as tabelas vão só falar sobre base de RFID. O resumo ou conteúdo de interesse é algo que não é obrigatório, a menos que você faça essa parte de resumo de um conteúdo muito grande. Aqui você vai criar outras linhas, não somente duas, mas elas são as citações de fato que você vai copiar, tá? E o número da página quando houver no documento. Se eu tiver outras informações, por exemplo, eu peguei uma citação aqui que ela é uma citação da citação da citação. Então, eu já vou aproveitar e montar toda a parte de referencial da referência bibliográfica da obra que eu não consultei, que vai estar no artigo que eu tinha consultado. Eu acabei pulando. Referência bibliográfica. Aqui, ó, é primordial. Você já vai deixar montado, conforme as regras da ABNT, o que é que os dados bibliográficos daquilo que você vai usar, facilitando a sua vida na hora de montar essa parte de referencial teórico. Vamos mostrar isso num exemplo prático. Eu tenho aqui uma pesquisa que nós fizemos com o assunto de PHP, não era o RFID, era PHP. Então, eu li esse material aqui, que é do site da php.net, falando o que é o PHP, e eu busquei justamente o conceito do que é PHP e pus uma citação. Então, veja que eu só preenchi os itens do meu fichamento que são importantes para mim. Numa outra fonte, então, este arquivo só fala de PHP. Então, cada fonte eu ponho numa tabela separada. Aqui eu coloquei um outro referencial, é um artigo do Leonello Leone, o que é PHP e por que você precisa aprender hoje. E aí eu coloquei lá todos os restos de informação dentro das referências bibliográficas, dentro da formatação da ABNT. Aqui embaixo eu peguei uma única citação desse artigo, que eu achei que é interessante. Como é um artigo da internet, não tem número de página, tá? Aqui eu achei um livro, tá, em PDF, e aí eu coloquei aqui que no capítulo 5 encontramos tudo sobre RFID. Não é desse tema, é um outro exemplo. Então, aqui está em vermelho, porque esse aqui estaria fora do contexto do meu arquivo, porque é um outro tema. Agora, vamos dizer que eu comecei a escrever o capítulo sobre PHP. Então, eu começo escrevendo, essa é a minha fala. Neste projeto, utilizaremos a linguagem de programação web PHP, que é... E aqui, olha, eu peguei a citação lá daquele site php.net. Como que eu faço? Eu vou lá na minha ficha,
copio a citação que eu deixei separada, coloco aqui, como é uma citação longa, direta longa, vai estar na formatação diferente, tá? Já com a minha referência aqui, e automaticamente eu também volto lá no meu fichamento, copio esse trecho aqui que é a referência bibliográfica e coloco lá na minha lista de referências bibliográficas, que fica no final do arquivo, em que aqui eu coloquei logo debaixo do texto. Está aqui, ó. Então, a partir do momento que eu utilizei esse material, eu já coloquei a referência aqui e embaixo todos os dados de referencial teórico, todos os dados da bibliografia. Aí eu continuei. Esta linguagem ainda hoje é a mais utilizada para a construção de páginas na web que tenham conteúdo dinâmico, sendo citado por Leone, 2017, que, aí abre aspas, citação direta curta, com 3 linhas dentro do corpo do texto, da onde eu copiei isso? Lá do meu fichamento, tá? Do Leone. Cadê aqui, ó? Leone, o fichamento que eu peguei aqui, a citação. Já copiei aqui também as minhas referências bibliográficas e, além da citação, eu já coloquei aqui. Então, quando eu faço isso de forma organizada, pesquisei, li, separei os trechos que são importantes dentro do fichamento. Vou escrever o capítulo sobre aquele assunto. Abro o fichamento daquele assunto, leio de novo tudo que eu separei para lembrar as coisas que eu tenho lá, começo a escrever e vou utilizando. Utilizei uma referência, automaticamente já coloco os dados bibliográficos aqui embaixo. Não posso esquecer de referenciar aqui em cima no texto em que eu coloquei. Então, todos eles eu pus aqui, tá? Praticamente o exercício que vocês vão fazer será esse. Vocês vão buscar 3 fontes do mesmo assunto, o assunto vai ficar em aberto para vocês, e vocês vão desenvolver uma página de texto. Aqui eu coloquei um trechinho, vocês vão fazer uma página de texto, e a última página vai ter as referências bibliográficas, porque pode ser que você consulte 3 fontes, mas você use somente 2, ou uma, ok? Então é isso. Espero que vocês estejam seguros em suas casas, estejam bem, e que a gente possa se rever em breve. Um abraço.